Um bom tempo atrás eu deveria ter feito um tutorial aqui explicando como escrever texto dentro do Photoshop, e aí eu acabei não fazendo isso por vários motivos. O primeiro motivo foi o esquecimento, eu realmente não lembrei de fazer isso. Mas hoje eu não vou esquecer não, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como você escreve textos no Photoshop, não só um texto normal, mas também um texto alinhado certinho, se você quiser manter algum certo de padrão, usando conceitos do design. Bom, eu já falei demais, então vamos começar o tutorial antes que eu acabe me esquecendo de novo. Vamos lá. É claro que para a gente começar isso aqui eu vou fazer a partir de uma foto. Esse conceito funciona para qualquer arquivo, até um arquivo em branco. Então por que você tá usando uma foto, cara? Você é louco? Não, calma, eu tô usando uma foto aqui porque fica mais fácil e tem uma pequena técnica que eu quero te mostrar que é um bônus desse vídeo, beleza? Mas se você quiser, funciona para qualquer outro tipo de imagem que a gente tenha no Photoshop. Outra coisa muito importante é que este tutorial aqui não vai abordar as coisas básicas. Então se você não sabe o básico do Photoshop, não se desespere. É só você clicar do lado direito no card para assistir o tutorial de como começar no Photoshop. Ele vai te dar uma base, toda uma estrutura para você assistir todos os outros tutoriais que tem aqui no canal. Não, eu já sei o básico do Photoshop. Então beleza, vamos continuar. Na parte de cima, eu vou ativar as réguas, porque isso vai me ajudar a fazer esse texto alinhado. Então lá em cima, eu vou clicar em View e você ativa a opção de Rulers. Quando você faz isso, no lado esquerdo e na parte de cima, vão aparecer essas réguas aí, ó. Com elas, eu vou clicar e arrastar do lado esquerdo e eu vou alinhar mais ou menos aqui na minha orelha. Isso aqui também funciona para qualquer outra imagem, até para uma imagem que não tenha fotografia. Só para a gente alinhar o texto e a gente vai escrever certinho, ó, começando sempre por esse cantinho. Só que além de alinhar o texto na esquerda, a gente vai alinhar é ótimo, a gente vai alinhar na direita também. Então clica aqui, ó, e arrasta outra régua, mais ou menos aqui antes do arquivo terminar, da imagem terminar. Quando eu faço as minhas artes, né, como eu trabalhei muitos anos numa loja de fotografias, fazendo artes que iam ser impressas, né, a gente ia pegar ali na mão no papel, eu sempre gosto de deixar uma margem. Eu nunca escrevo nada e coloco no canto aqui. Eu prefiro ter uma margem de segurança. Eu acho que até visualmente fica mais interessante se baseado nos conceitos do design. Muito bem, já defini essa área. O que a gente vai fazer agora é fazer o que a gente veio fazer nesse tutorial, que é escrever um texto. Do lado esquerdo, seleciona a ferramenta de texto, que é essa aqui, ó. Só que se você clicar e segurar, tem várias. É essa primeira. Clica nela e aí você clica na tela e solta. E aí você pode digitar qualquer texto, como por exemplo, como, que é, na verdade eu vou escrever aqui, como escrever texto. Quando você escreve o texto, para você finalizar, ou seja, já escrevi, tá bonito, quero sair fora aqui e deixar como é que tá. O que você faz? Você pode usar duas opções. Ou você clica para selecionar a ferramenta de movimentação, ou você pressiona a tecla Enter no seu teclado. Só que o teclado, ele é assim, né? Tem o teclado aqui, tem algumas teclas que ficam tudo aqui, ó, e tem outras teclas que ficam aqui. Esse Enter aqui é o Enter numérico. Então, quando você pressiona esse Enter numérico, né, do seu teclado numérico, ele finaliza o seu texto. Agora eu vou jogar esse texto aqui e vou alinhar ele mais ou menos na esquerda. Só que para isso, né, para ficar mais fácil, a gente pode pressionar as teclas Ctrl T. E aí ele vai entrar na opção de Free Transform. Não, professor, o que é o Free Transform, cara? Free Transform nada mais é do que uma ferramenta que serve para movimentar, para rotacionar e para aumentar. Então o que a gente vai fazer? Pressionando Ctrl T, eu vou me aproximar um pouco mais aqui e vou clicar em cima do texto, ó, e vou alinhar ele bem encostadinho na régua. Professor, tá meio difícil de deixar certinho na régua. O que você faz? Usa as setas do seu teclado, ó. Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Nesse caso, para cima e para baixo não faz diferença nenhuma. O que faz mais nesse caso é para a esquerda e para a direita. Feito isso, eu vou vir aqui do lado direito, ó, até conseguir enxergar essa outra régua e você vai clicar e arrastar por esse cantinho. Pode ser o cantinho de cima ou de baixo, ó. Arrasta até encostar na régua e o da esquerda você pode dar uma pequena ajustada. Ó. Alinhou, é só pressionar Enter. Então a gente tem o nosso primeiro texto aqui. Eu vou continuar esse processo. Então para isso, ó, segura a tecla Alt e arrasta para baixo. Segurando o Alt e arrastando qualquer camada para qualquer lado, ele vai duplicar. Então nós temos esse como, que é esse aqui. E a gente tem esse como, que é esse aqui. Com a ferramenta de texto, eu vou clicar e arrastar para selecionar tudo que eu tenho nesse aqui. E vou digitar escrever com letra maiúscula para dar aquele impacto visual. Pressionando Enter, a gente finaliza e usando Ctrl T, mesma coisa. Ó, pressiona Ctrl T, alinha ali na esquerda, na reguinha, alinha na direita também. Se quiser, você pode pressionar uns Ctrl+, para se aproximar um pouco mais ali. Ó. E agora do lado esquerdo,
Maravilha. Não precisa ficar perfeito. Não, professor, tem que ficar perfeito, perfeito. Não precisa. Eu vou aqui, com as setas do teclado mesmo, ó, jogar um pouco mais para baixo, para a gente não deixar isso aqui amontoado, né? Porque se deixar muito perto não tem leitura. Então, mais ou menos isso aqui, ó, a gente consegue enxergar tudo. Como escrever. E por último, de novo, ó, clica, segura e arrasta, segurando o Alt. Eu vou trocar aqui para texto. Mesma coisa, Ctrl T, se aproxima um pouquinho, ó. Puxa aqui pelo cantinho, alinha embaixo na direita e a linha na esquerda. E a gente pode subir um pouquinho só para manter a mesma distância entre os textos. Aqui, ó, e aqui. Talvez mais um pouquinho ainda, ó. E aí acontece o seguinte, se de repente você fala, professor, maravilha, mas e se eu quiser mover os 3 textos de uma vez? Isso aqui era para ser setas, tá? Para você mover os 3 de uma vez, seleciona as 3 camadas, ó. Clica na primeira, segura o Shift, clica na última. E aí com a ferramenta de movimentação, você pode clicar e arrastar, ó, subir e descer e deixar onde você quiser. Mas do jeito que está aqui, eu acho que está ótimo. Uma vez que a gente já usou essas réguas e elas serviam mais para a gente alinhar os textos, né? Se eu quiser, eu posso colocar o texto aqui e aqui, onde eu quiser. Eu só usei a régua para alinhar pela esquerda e direita. A posição que ele está não é uma regra para ficar assim. Uma vez feito isso, eu não preciso mais dessas benditas réguas, que ajudaram a gente por um tempo, mas chega delas. Então na parte de cima, você clica em View e coloca Clear Guides, que está bem aqui embaixo. Professor, pô, cara, você usou a regra, agora você jogou fora. Então eu joguei fora porque eu não preciso mais. Se você de repente for fazer alguma coisa e não tem certeza do que você está fazendo, talvez seja legal manter as réguas ali pelo menos mais um tempinho. Mudando de assunto, o que acontece é o seguinte, para fazer esse tipo de montagem aqui, desse tipo de manipulação, né, escrevendo texto e uma imagem, embora eu esteja com essa cara aqui toda sedutora, eu prefiro sempre tratar a imagem primeiro. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho alguma fotografia é tratar a imagem para depois fazer qualquer outra coisa, né? Porque se a imagem não ficar tratada, eu acho que é meio difícil trabalhar em cima disso. Talvez seja aquelas manias que eu tenho por trabalhar, né? Ter trabalhado numa loja de fotografias. Mas se você não sabe como tratar uma imagem, ai meu Deus, eu tenho a solução para você. Clica do lado direito aí no card e assiste o tutorial de como tratar uma imagem no Photoshop. É muito legal e a partir de coisas bem simples, a sua imagem já vai ficar maravilhosa. Isso aqui foi um beijo, tá? Muito bem, continuando. Agora sim, isso aqui, beleza, se você quiser escrever um texto, já escreveu, já tá zerado. Mas agora entra na parte do bônus, que é só uma partezinha a mais. Vamos imaginar aqui que eu queira pegar esse texto e eu não quero que ele fique na frente da pessoa aqui na foto, na pessoa que no caso sou eu, não é? O que eu quero? Eu quero colocar isso aqui atrás de mim. Então para isso, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou selecionar as 3 camadas, igual a gente acabou de ver, acabei de mostrar isso antes, e eu vou pressionar o atalho Ctrl G. Com isso, ele cria um grupo. Com esse grupo selecionado, a gente vai clicar aqui embaixo nesse botãozinho que é um tipo de bandeirinha. O que isso aqui faz, professor? É o seguinte, ó. Quando eu faço isso, eu peguei todo o conteúdo que eu tinha do texto e criei um grupo. Beleza. Na sequência, eu criei isso aqui, que é um tipo de máscara. Essa máscara é branca. E se de repente eu vir aqui, selecionar o meu brush, que é o meu pincel, e ao invés de usar branco, eu usar preto, e eu passar aqui, ó, eu apago esse conteúdo. Então basicamente é isso, essa máscara serve para mostrar ou esconder o conteúdo do que a gente tem. Ué, do que a gente tem onde? Do que você está falando? Do que eu tenho na pasta, certo? Então se tiver branco, ele mostra todo o conteúdo. Se isso aqui tiver preto, ele esconde. Então aqui é onde começa a graça. A gente vai selecionar um brush, aqui ó, clicando na tela com o botão da direita, eu vou deixar ele com mais ou menos hardness, uns 25%, e eu vou passando aqui ó, para esconder onde eu não quero. Ó. Eu prefiro fazer sempre assim, ó. Eu prefiro remover boa parte do que tem. E aí depois eu venho ó, e depois eu acabo ajustando pelo lado de fora. Então primeiro eu tiro bastante, aí eu inverto a cor, em vez de trabalhar com preto, agora o preto vai esconder. Eu vou voltar a trabalhar com branco e agora eu vou passando de levinho ali, ó, para chegar mais perto do conteúdo que a gente tem. Acho que aqui, ó, tá legal. Mesma coisa aqui, perto da orelha. Se de repente você falar, ai meu Deus, a orelha ficou boa, mas aqui na barba ficou uma meleca. Inverte a cor. Ué, mas como é que inverte essa cor? É só você clicar nesse botãozinho aqui, ó. Ele inverte ou você pressiona a tecla X. X vai fazer isso, vai inverter a cor que a gente tem, né? Do branco vai para o preto e assim por diante. Então aqui, ó, usando o preto, eu posso vir e passar aqui de leve, só para mostrar esse conteúdo de novo, ó.
E agora com o branco de novo a gente vai passando de leve. Ai, professor, eu não tô conseguindo, cara, tá muito difícil. Não tem problema, vai com calma. Isso aqui não é uma coisa assim, nossa, que fácil. Não, depende muito, tá? De você ter aí um pouco de prática no brush. E aqui eu não tô usando o mouse. Ué, o que você tá usando então? Eu tô usando uma tablet. A tablet Huion, né? Que é uma... Na verdade não é uma tablet, é uma mesa digitalizadora. Você trabalha com ela a partir de uma caneta. Então ela te dá muito mais precisão quando você está fazendo qualquer tipo de rabisco, qualquer tipo de desenho. Tem até um vídeo no canal que eu já fiz comentando um pouquinho sobre mesas digitalizadoras. Dá uma procurada aí que você vai curtir bastante. Por último, legal, o efeito está funcionando, mas o que eu acho que daria um pouco mais de sensação, mais de realidade, seria a gente criar uma sombra, que é como se fosse uma sombra que o meu corpo faria nesse texto. Ai, dá para fazer isso? É claro que dá para fazer isso, ó. Se liga só. Do lado direito no painel de Layers, você vai vir aqui embaixo e clicar nesse botão de mais para criar uma nova camada. Essa camada vai ter qualquer coisa. Eu vou fazer nela aqui um desenho, só para você entender. Isso aqui é o que eu tenho nessa camada. Mas se eu quiser que o conteúdo dessa camada só fique dentro do texto, o que a gente vai fazer? Clica nessa camada com o botão da direita e coloca a opção de Create Clipping Mask. Olha só, todo o conteúdo dela fica dentro do conteúdo da camada de baixo. Camada de baixo, no caso, nós sabemos que é o texto, certo? Então o que eu vou fazer aqui é só dar uns Ctrl Z de novo, até eu limpar, né? Não tinha feito isso aqui, voltar essa etapa e de novo, botão na direita e coloca Create Clipping Mask. E agora, se aproximando um pouco aqui, eu vou passar com a cor preta mesmo, ó, pertinho aqui de mim, como se fosse uma sombra que eu acabei fazendo nesse texto. Uma parada manual mesmo. Nossa, o negócio aqui é bem artístico, não é? É isso mesmo, bem artístico. Vai fazendo aí de acordo com o que você sabe. Feito isso, já fiz isso aqui. Só que acho que tá marcado demais, né? Essa sombra aqui talvez esteja preta demais. O que eu vou fazer? Deixa essa camada selecionada, vai lá em cima em Filter, Blur e coloca Gaussian Blur. Esse Gaussian Blur, o que ele faz? Ele desfoca o conteúdo que eu tenho na camada. Nesse caso, eu acho que esse Radius aqui pode ser uns 10, ó. Ele vai dar uma leve esfumada na sombra, a gente dá um OK. E se a sombra estiver muito escura ainda, deixa a camada selecionada e aqui em cima tem Opacity. Clica lá, ó, e coloca um valorzinho um pouco menor. Eu acho que uns 70 talvez, tá vendo? Tá uma sombra, mas não tá uma sombra muito marcada. Por último, mas não menos importante, vamos ao segundo bônus, que é como se fosse um estilo de camada. Vamos imaginar aqui que eu quero pegar esse texto e deixar ele como se tivesse um pouco de profundidade. Claro, não dá para fazer isso como a gente poderia fazer num programa 3D, como um cinema 4D, por exemplo. Mas aqui a gente dá umas gambiarras. Olha só, aqui nessa pasta, você vai vir do lado direito, nessa área vazia, e você clica com o botão da direita e coloca a primeira opção, Blending Options. Esse Blending Options tem algumas opções que a gente pode estilizar esse conteúdo. Uma delas é esse Bevel and Emboss. Olha o que ele faz. Ele cria um pouquinho de espessura. Se você quiser, você pode deixar igual as minhas opções que eu coloquei aqui. Ó. Essa opção de Depth é o quanto ele vai fazer de profundidade desse texto. Size é como se fosse a expansão. Soften é para ele suavizar ou não essa sensação de profundidade. Então, no caso aqui, eu acho que eu deixei 100 na primeira, 3 nessa aqui de baixo. Peraí que eu acabei de fazer uma besteira. 3 nessa de baixo e 1 nessa aqui. Aqui você ainda tem a opção de ângulo, que o meu tá 30-30, ó. Mas se você mudar, é como se você mudasse o ângulo que a luz está batendo nesse texto. Então aqui eu vou deixar 30 e 30 também. Por último, nós temos o Drop Shadow. O Drop Shadow é como se fosse a sensação de criar uma sombra. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que a gente fez aqui na minha fotografia, certo? Sei lá, uma sombrinha que fica na borda. Só que ele faz essa sombra em volta de tudo. Olha a diferença, se a gente ativar ou desativar o Drop Shadow. Se você quiser, você pode deixar igual o meu. Aqui a opacidade é a intensidade dessa sombra. Se você diminuir, automaticamente a gente não vai perceber tanto, acho que uns 50% aqui tá bom. Distance é o quanto de distância ela vai ter do texto, eu acho que uns 5 aqui tá legal, porque eu não quero muito distante. E Spread é para ela ser mais difusa ou mais marcada, eu vou deixar em 0. Size é a expansão dessa área, eu acho que 10 aqui tá legal. Eu vou dar um OK. E pronto, a gente acabou de escrever um texto aqui no Photoshop, seguindo algumas regras de alinhamento, usando algumas opções de máscara e também estilos de camada. E se você quiser, só para a gente mudar totalmente de assunto, eu já fiz aqui um outro tutorial de como a gente pode colocar, sei lá, fogo na cabeça de uma pessoa. No caso, eu não tinha uma pessoa para fazer isso como cobaia, então eu fiz em mim mesmo, igual você está vendo aí nesse vídeo. Se você quiser assistir, clica do lado direito aí em cima no card, porque esse tutorial tá muito da hora. Se você estava esperando o momento certo de você dominar o Photoshop, agora é a hora!
Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online Photoshop Business. No início desse curso você aprende os principais conceitos do design como cores, fontes, diagramação, contraste, resolução de imagem e referências. Tudo isso vai te dar a base certa para avançarmos. Na sequência vamos desenvolver mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir o objetivo principal, enquanto aprende sobre recortes e tratamentos de imagem, exportação de arquivo, estilos de camadas, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamento de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, como divulgar e como cobrar pelos seus trabalhos. O mais legal é que durante os projetos que a gente vai desenvolver, você vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter a autonomia, não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas você vai poder escolher o que você preferir para desenvolver os seus trabalhos. É hora de você ser um profissional diferenciado no Photoshop. E para isso, você tem que conhecer o Photoshop Business. E para isso, você tem que clicar no link que está embaixo na descrição do vídeo. E não esquece que se você quiser aprender o Photoshop com assuntos mais essenciais, começar com uma estrutura muito melhor antes de ir para o Photoshop Business, na descrição do vídeo também tem o link do meu curso para você dominar o Photoshop. Não é hora de você ser impertinente. Você precisa assistir os outros tutoriais do Photoshop aqui do canal. Se você quiser, é claro. Eu sei que isso pareceu meio agressivo, mas que você tem a escolha, só se você quiser. É só você clicar aqui do lado para você assistir. Tem dois aí, um deles eu acho que você vai querer. Pelo menos um, por favor. Esse vídeo engraçado termina aqui. Até mais.